Olá, paz do Senhor, estou aqui com vocês para mais uma devocional, para que Deus possa falar, né? Aquilo que Ele deseja revelar para cada um de nós. Eu não sei como o seu dia começou hoje, eu não sei como está a sua vida até aqui, mas uma coisa eu tenho aprendido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam em Deus, daqueles que confiam em Deus. Então, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, eu te convido a confiar no Senhor. Eu te convido a esperar no Senhor. Porque somente Ele é bom, somente Ele é justo, somente Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós vamos estar lendo aqui em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. O tema é o homem rico. Diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Aqui nesse texto, a princípio que me chama a atenção, né, é que aquele homem chegou diante de Jesus, perguntando sobre o que era bom, né? O que é bom. Muitas das vezes as pessoas fazem exatamente assim, realmente coisas que são boas, né? Só que elas não conseguem compreender que isso não é o suficiente e que isso também não chega perto da bondade que Deus tem para com cada um de nós. Então, ali na mente daquele homem, como ele seguia os mandamentos, ao ver dele, ele seguia muito bem cada mandamento, ele se achou digno de falar sobre o que era bom. Não que nós não devemos falar, mas nós não devemos nos colocar na posição de sermos bons. Aqui mesmo Jesus fala, só existe um que é bom, somente Deus é bom. Por mais que nós venhamos se esforçar e fazer o máximo, e dar o máximo de nós, e Deus reconhece isso, Ele reconhece o nosso esforço, nós jamais conseguiremos chegar a um nível de perfeição aqui na Terra, a um nível de bondade tamanha de ser perfeito em tudo. E aquele homem, naquele momento, ele tinha esse pensamento. E Jesus sempre com muita sabedoria, sempre sabendo responder com a verdade, né? Por isso que Deus fala que Ele é o caminho e a verdade, porque a verdade está somente nele. E Ele sempre dá a resposta certa. E ele falou para aquele homem: olha só existe um que é bom. Vamos refletir juntos? Vamos ver se realmente você tem sido bom da forma que você acha que você tem sido? Vamos ter uma conversa? E ali Jesus, ele sempre ia respondendo aquele homem com outra pergunta. Ao mesmo tempo que ele respondia, ele trazia uma pergunta para que aquele homem refletisse sobre o que ele estava pensando, sobre o que ele achava ser verdade, né? E mais à frente aqui ele fala: tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. Na mente dele, ele estava seguindo a risca, só que aqui esse homem, ele não agiu com hipocrisia como os fariseus. Porque os fariseus, eles agiam dessa forma, achando que eles eram perfeitos, mas aquela perfeição só cabia para o julgamento deles, para que eles usassem para julgar o próximo, mas não se julgavam a si mesmo. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Mas esse homem, na sua inocência, né, na ignorância, na falta de conhecimento até aquele certo momento, ele chegou até Jesus
como homem bom, como homem que seguia todos os mandamentos e que nele não havia imperfeição. Tanto que ele fala assim, né? Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Olha só, Jesus, poxa, eu tenho sido bom, eu tenho seguido todos os mandamentos, o que mais eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O que mais me fala que eu vou conseguir fazer? Ali na mente dele ele achava assim, né? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois que você vender tudo, né? E dar aos pobres, venha e siga-me. Gente, Deus, Ele é perfeito. Jesus Cristo, a cada leitura bíblica que eu faço a respeito de Jesus, eu vejo o quão inteligente Ele era, a tamanha sabedoria que Ele tinha. Por isso que não há outro, gente, não tem como seguir essa vida sem Jesus Cristo, porque a sabedoria dele é muito grande e a cada versículo que a gente lê, a gente consegue aprender isso com ele. Ele falou, vai lá, quer ser perfeito? Ei, você quer ser perfeito? Deus sabe aonde tocar. Deus sabe aquilo que a gente acha que pode abrir mão, mas quando Jesus pede, a gente olha para dentro de si e a gente reconhece, não, eu não estou preparado para isso. Jesus sabe como falar com você. Assim como Jesus soube como falar com aquele homem que na sua ignorância, ele achava que ele estava show de bola. Nossa, eu sei de tudo, sou perfeitão. Assim como Jesus soube falar com aquele homem, ele também fala com a gente. Porque às vezes a gente também se depara com essa situação de achar, não, eu tô certo, eu sei o que eu tô fazendo. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus acham que está tudo bem, não, beleza, eu tenho o domínio da minha vida. Muitos cristãos também que estão na casa do Senhor e acham que estão perfeitos, que chegaram ao nível de perfeição, que sabem de tudo, que faz tudo à risca, que não reconhece as suas falhas, os seus defeitos. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, Ele revela os nossos defeitos, as nossas limitações, Deus, Ele não faz isso para nos humilhar. Deus faz isso para nos lembrar que nós temos que ser dependentes dEle. Porque nessa terra, e todas as aflições que nós iremos passar nessa terra, não tem como nos tornar perfeitos. E se nós não tivermos a presença daquele que é perfeito, nós vivemos uma vida de mentira. Esse homem, ele vivia uma vida de mentira, sabe? Mas Jesus aqui falou para ele voltou entristecido. Mas eu tenho certeza que aquele homem, ele não voltou da forma que ele chegou. Porque ele chegou com a ideia de que ele era perfeito, de que ele era bom e que ele estava top, show, ele não precisava de mais nada. Mas ele voltou triste. Quando ele voltou triste, porque ele olhou para dentro de si. Jesus fez ele se olhar, se autoanalisar, sabe? E ver que ele não era aquilo tudo que ele achava que era. Mas você acha mesmo que Jesus fez aquilo para humilhar ele? Não, Jesus fez para abrir os olhos dele, para trazer a verdade para ele. Eu tenho certeza que aquele homem nunca mais foi o mesmo. A intenção de Jesus não era fazer realmente que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres e seguisse a Jesus. Jesus escolheu 12 para seguir ele. Os 12. Então Jesus sabia realmente quem ia seguir ele até o fim. Jesus fez aquilo para que aquele homem compreendesse quem ele realmente era e a verdade que ele precisava enxergar. Jesus sabe a verdade que eu e você precisamos enxergar. Ele sabe as suas limitações, mas Jesus nunca vai querer que você permaneça na mentira. Jesus não foi entregue naquela cruz em vão. Ele se entregou naquela cruz para trazer a revelação da verdade, sabe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele nos revela a verdade para nos libertar, não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar, não é para nos aprisionar, mas é para nos libertar.
libertar e nos salvar. Aquele homem foi salvo, ele foi liberto daquela mentira. Ele poderia agir de formas, ele poderia ter atitudes boas, sim, mas ele em si não era bom, ele em si não era perfeito. Era os mandamentos de Deus que fazia dele um homem melhor. Então, o que nos aperfeiçoa é a palavra e a vontade de Deus. Então, é isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Sabe que nível você está? Você consegue ver que você não é perfeito, que você precisa da graça e misericórdia e ser completamente dependente de Deus? Ou você ainda vive na ignorância de achar que a forma que você vive e tudo aquilo que você faz é suficiente para ser chamado de bom e perfeito? Sabe? Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens, ou seja, era muita coisa para ele se desapegar. Muita coisa, muitos bens. Deus não fala aqui, Jesus não fala assim, porque ele tinha bens, não, ele tinha muitos bens. Jesus, ele é bem específico. Então era muita coisa para ele abrir mão, muita coisa para ele abrir mão. E Jesus me pergunta e te pergunta: você acha mesmo que eu não sei quando você está pronto para abrir mão? Você acha mesmo que eu não te conheço e não conheço o seu coração e todos os bens que você tem e que você ainda não está preparado para abrir mão, para me seguir? Porque Jesus sabia quem podia seguir ele. Jesus sabia quem estava preparado para seguir ele. Então Jesus sabe quando você está preparado para abrir mão de algo. Ele te conhece, ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe quando você está preso na ideia de que você está perfeito, de que tudo está bom. Ele sabe como te confrontar. Ele sabe como trazer a verdade para a sua vida. Então, o que eu vejo através dessa mensagem é Jesus nos tirando do tempo da ignorância e nos trazendo a verdade, nos dizendo: eu te conheço. Eu sei que você não é perfeito. E eu sei se você está preparado sim ou não para abrir mão de tudo e me seguir. Jesus sabe, ele te conhece. Mas e você? Você se conhece? Você sabe como você está agora? Você sabe qual é o seu posicionamento diante de Jesus? Você sabe? Jesus te convida para refletir diante do que ele diz. E ele vai te mostrar como você está e o que você precisa fazer. Sabe? Jesus, ele quer o melhor para cada um de nós. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Jesus te ama. E ele quer te fazer caminhar sobre a verdade. Ele quer te fazer trilhar o melhor caminho que você poderia trilhar na sua vida, que é o caminho da salvação. O caminho da salvação requer renúncia. Muitas das vezes, sim, se nós estivermos preparados, como Abraão esteve. Abraão entregou seu filho, ele subiu disposto a entregar o seu filho, sabe? Deus, ele sabe quando você está preparado. E Deus também sabe quando te mostrar que você não está preparado. Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora que ele pode contar com você e ele sabe a hora que também não pode contar com você. Ele é perfeito, justo e fiel e ele não falha. Então, um conselho: confia o teu caminho ao Senhor. Tudo aquilo que você fizer, confia ao Senhor. Ele vai saber te falar a verdade. Ele vai saber te mostrar aquilo que você realmente precisa saber sobre si mesmo. E isso não é para te envergonhar. É para trazer libertação e salvação para a sua vida. Para que você tenha um lugarzinho no céu. Assim como esse homem desejou ter. Deus vai fazer você herdar o reino dos céus. Mas isso só vai acontecer se você estiver no caminho da verdade. E é essa palavra que eu deixo para cada um de vocês.
Que Deus abençoe a sua vida como Ele tem abençoado a minha. Vocês vão reparar alguns recortes, é porque a memória do meu celular está acabando, eu tenho que apagar algumas coisas. Mas é isso, que Deus fale com você, como Ele tem falado comigo, e que Ele abençoe a sua vida e toda a sua família. Um beijo e fiquem com Deus.